Bom dia, meus irmãos. Que prazer é poder estar aqui com vocês aqui novamente. E após a gente ter passado aí mais uma intervenção, um susto, né? Intervenção cirúrgica, vocês puderam acompanhar nosso testemunho aí no YouTube, que está lá no nosso canal, né? E entender um pouquinho do que é a vida do diabético. Porque durante 9 anos eu não tive mais problemas, né? Mas sempre em um dado momento pode acontecer um imprevisto e você se cortar e você não ter como ver aquela situação. Por isso é muito importante acompanhamento médico, acompanhamento de uma enfermeira, para sempre estar olhando, né? Porque a contaminação ela se dá muito rapidamente. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês, nos nossos estudos bíblicos, o Salmo 121. E esse salmo tem falado muito ao meu coração, porque nesses dias eu estava marcado, inclusive, para o nosso curativo, que eu tenho ido ainda aos curativos lá do Dr. Antônio Henrique, que é meu angiologista, que me atende lá no Instituto Angiológico de Brasília, que fica lá na 916 Norte, e no edifício Biosfere, e há muitos anos, e ele nos acompanha. E esse curativo é um curativo especial, em que vai medicação, limpeza, lavagem, e vai a colocação também de laser para ajudar a cicatrizar mais rápido. E esse processo está indo muito bem, como vocês puderam ver lá no nosso testemunho. E nós ainda temos que fazer esse tratamento por um período ainda, né? Mas que já está numa fase bem avançada, graças a Deus, está indo tudo bem. Meus irmãos, esses dias eu tive uma visão, uma situação em que Deus mostrou que era necessário a oração. A gente sempre ora, tem a prática da oração, e eu falo muito isso para vocês. Nós precisamos ter prática de oração todos os dias, porque quanto mais eu orar, mais o Senhor fala conosco. E esse falar conosco significa que nós aumentamos a comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus se dá pela oração e pelo jejum. E quando você está em jejum, que o jejum, especialmente no jejum, você não pode se estressar, ou você não deve discutir, ou você não deve falar palavrões, certo? Você deve estar assim muito concentrado, focado, e para que você esteja em processo de santificação. Então, na madrugada, Deus falou comigo para que eu orasse e para que eu fizesse um jejum pela manhã. Então, isso de quarta para quinta-feira. E assim foi feito. O diabético, para ele fazer um jejum, você, antes de tudo, precisa tomar sua medicação e precisa se alimentar, porque você tem muitas variáveis no seu organismo. Então, quando a gente programa fazer um jejum, você precisa de pelo menos 2 horas de prazo para você começar esse jejum, no caso diabético, porque você vai se alimentar primeiro, e 2 horas de digestão. Fez a completa digestão ali, você começa o seu jejum. Então, nesse período, comecei 6 horas da manhã, quando você ali toma o seu café da manhã, claro, um café da manhã com muito cuidado, com cuscuz, tá, pessoal? Que além de ser uma delícia, ele evita aumentar a glicemia, ele não tem glicemia quase nenhuma, então ele não aumenta o teu açúcar no sangue, você fica muito bem e fica bem alimentado. E você pode escolher tomar um chá, prefiro tomar chá do que café, tá, pessoal? O chá, ele é melhor. Então, tome um chá ou tome um café sem açúcar, né? E aí come às vezes uma fruta,
para poder compor esse café da manhã para você ficar com bastante energia. Muito bem. Então, aí eu comecei meu processo de jejum às 8 da manhã e ali, jejuando, orando, Deus me deu esse Salmo 121 que eu quero compartilhar com você agora. Vamos lá? Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Versículo 3 aí, maravilhoso. E você pode, então, depois ler o salmo inteiro. Ele é uma bênção, esse salmo. Então, Deus disse, olha, eu estou atento a tudo que acontece com você. Meus irmãos, lendo salmos, orando, quando deu umas 9h45 da manhã, normalmente o Instituto me liga, Instituto Angiológico, o IAB me liga, as meninas, para confirmar o nosso horário para o próximo dia, que não seria o caso sexta-feira, né? Estávamos na quinta. E aí, meus irmãos, eu falei, não, tudo bem, você pode confirmar, eu vou só ver com uma pessoa aqui para poder confirmar, ligar para o meu irmão. E liguei para ele, ele falou, você pode me levar amanhã lá no médico, doutor Antônio? Ah, não, tudo bem. Meus irmãos, não deu 5 minutos que a gente conversou, ele me entra em contato de novo, Rogério, senti no coração da gente ir hoje. Eu falei, é mesmo? Dá um jeito aí, vê lá na clínica se não dá para ser hoje, vamos dar um jeito, vamos hoje lá. Eu falei, nossa, eu senti, quando o meu irmão falou, senti aquele toque realmente do Senhor, que às vezes, irmãos, Deus, o Salmo 121, Deus tinha acabado de nos entregar, não dormita o guarda de Israel. Eu falei, olha Deus falando conosco. Então, meus irmãos, muitas vezes, a gente precisa entender que Deus usa na busca, Deus sempre te mostra que há uma necessidade de resolver alguma coisa. E se precisa ser resolvido agora, Deus abriu uma porta para ser resolvida. Amém? Então eu senti de Deus quando Deus usou meu irmão, né, Marcos, para poder me alertar e falar, olha, vamos pro médico agora. Eu falei, tá certo. E aí começou a correria. Liguei para a clínica, as meninas, ai meu Deus, não, tudo bem, né? Porque normalmente o que a clínica faz, pessoal? Você tem horários marcados durante a semana, mas eles sabem que os diabéticos às vezes precisam de questões emergenciais, precisa mudar às vezes o horário. Eu estava com o horário marcado para sexta e eles acharam um horário na quinta, porque o médico também tem outros compromissos, tem outros atendimentos, tem que trabalhar em hospital. Ele falou, olha, se você conseguir chegar aqui até umas 11 horas da manhã, venha, nós estamos te aguardando aqui. Então, foi uma história de trocar de roupa, ligar para um Uber, que aqui nós temos a Mobilicar, que é de um irmão nosso da igreja. Liguei para ele, falei, né, para o Julimar, meu irmão, me ajuda, eu preciso chegar na clínica, mas se você me levar até o trabalho do meu irmão, já tá bom, porque ele já tá lá nos esperando, não dá tempo dele vir me buscar, então preciso que você me leve até lá. Não, pode deixar, tô mandando um carro aí. Em 5 minutos chegou o carro, eu ainda estava me arrumando e o carro chegou. Olha como é que Deus providencia as coisas, rápido, né? Então eu terminei de me arrumar, o rapaz me esperou, já entramos no carro, fomos direto para o trabalho do meu irmão, que era caminho para ir para a clínica, meu irmão já estava nos esperando. E assim, meus irmãos, nós então nos dirigimos para a clínica, chegamos na clínica 10h30, antes do doutor sair para o outro compromisso que ele tem, hospital e tudo. Deu tempo, então chegamos lá, fomos atendidos, e quando a enfermeira abriu meu pé para ver, meus irmãos, estava começando um processo infeccioso. Veja que aqui está tudo fechado, como vocês viram, né? Mas aqui tinha um processo infeccioso aqui no dedo, que ela sempre limpa, arruma para nós, e percebeu um processo infeccioso. Olha o que estava acontecendo, Deus não dorme. E ali o doutor falou, pode ficar tranquilo, vamos limpar isso aqui, vamos colocar um ácido acético aqui. Ácido acético, se você não lembra, é vinagre, tá, meu irmão? Olha que bênção, o que o vinagre faz no pé do diabético.
Inclusive, eu acho que já comentei com vocês algumas vezes que de vez em quando é muito bom você colocar o seu pé na água com um pouco de sal e vinagre, tá? Durante somente 20 minutos, não pode passar disso. E a água tem que ser morna, não pode ser água quente pelando. Deixa 20 minutos ali, por quê? Porque limpa o seu pé. Depois você enxuga, lava bem, normal, com água e sabão, enxuga direitinho. Secou, aí você passa um creme no pé, tá? Que é para hidratar. Mas ali matou muita bactéria. E ele estava usando vinagre ali por dentro. Onde estava aquela pelinha amarela foi limpo, foi tirado. Que pele amarela, pessoal, ao redor assim indica inflamação. Então você precisa limpar aquilo ali, colocar um vinagre, o ácido acético, matou tudo, deixou lá uns 20 minutos para poder tirar toda aquele problema, lavou bem, passou os produtos necessários que se faz ali, limpeza hospitalar, e depois nós passamos o laser, né, e viemos com a medicação, uma medicação especial chamada Aquacel, você coloca ali e puxa a inflamação para fora, tá? Então, meus irmãos, olha como Deus não dorme, Deus não descansa, Deus está cuidando de você. E eu digo para vocês, Ele cuida de mim, Ele cuida de vocês, Ele não descansa. Por isso, irmão, olha, no meio do jejum, hein? No meio do jejum. Então, veja, e fui para lá, fiz a medicação, não saí do jejum. Depois de lá sair, voltamos para casa, né? Meu irmão me trouxe. Lá nós vimos agradecendo a Deus, orando, e o quanto aquilo foi necessário, e o quanto a gente sempre fala, olha, nós vamos correr sempre porque quando há um problema. Então veja, meus irmãos, quando você está em busca em oração, o Senhor está ali, irmão, de olho no que está acontecendo com você. E o Senhor mais uma vez operou maravilhas na minha vida. E Ele pode operar maravilhas na sua vida. Amém? Então fica com esse Salmo 121, versículo 3 com você hoje. Olha aqui. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. E especialmente para mim foi um pé mesmo que estava com problema, que estava adoentado e precisava de socorro. Então Deus não permitiu que o meu pé fosse atingido. Amém, meus irmãos? Assim como Ele não permitirá que o teu pé vacile, porque Ele está cuidando de você. Ele não dorme. O Senhor é Espírito e Ele não dorme. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um dia abençoado. Amém? E que o Senhor possa fazer resplandecer sobre ti toda a sorte de bênçãos. Fica com Deus, acompanhe os nossos testemunhos, amém? Dá um likezinho lá pra gente, tá? E continue a compartilhar esses vídeos, tá bom? Fica com Deus, Senhor te abençoe.